Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à terceira videoaula de biotecnologia. Se você não assistiu às videoaulas anteriores, para o vídeo, senão você vai ficar hashtag perdido. Nós começamos a falar na videoaula 2 sobre o teste de paternidade. Então, para a gente entender como se acha o pai, né? Se fala, ó, esse é seu pai ou não, primeira coisa que nós temos que fazer é, a partir de uma pequena amostra, amplificar o DNA, gerar vários DNAs repetitivos, aquelas sequências específicas, que é a técnica do PCR, que a gente viu lá na videoaula. E eu finalizei a videoaula 2 falando que agora o PCR, ele está com todas as amostras de DNA amplificadas, mas essas amostras têm tamanhos diferentes. Que o próximo passo é separar as amostras em tamanhos do menor para o médio e para o maior. A técnica que separa os fragmentos de DNA de acordo com o seu tamanho é chamada de eletroforese. Acontece nesse aparelhinho aqui, pequenininho, ok? Pode ter maior, mas geralmente é também um aparelho de bancada. E aí, quando eu coloco as amostras do DNA nesse aparelhinho, ligo na tomada, a gente vai ver isso, nós vamos ter o que a gente chama de bandagens, que é essa figura aqui do meu lado, ok? Essa figura do meu lado, vocês estão vendo que tem essas bandas. Essas bandas são nada mais, nada menos que a separação dos fragmentos de DNA de acordo com os tamanhos. Ana, mas como que se faz isso? Para ilustrar, para deixar mais didático a técnica da eletroforese, eu vou comparar a técnica com uma corrida do Timão, do Simba e do Pumba, do Rei Leão. Não tive essa ideia brilhante vem dessa videoaula aqui, que eu também achei super interessante. Então, quem tiver interesse e tempo, pode procurar. Imagina assim, uma floresta muito, muito densa, com muita coisa, como essa figura aqui. E nós temos os três personagens do Rei Leão. O Pumba, né, grandão, o Simba, mais ou menos, e o Timão, bem pequenininho. E chegaram as hienas, para assustar eles. Quem vai ter mais facilidade para correr dentro dessa floresta densa? Quem? O Timão. O Timão, ele é pequenininho, ele vai sair na frente, então ele vai andar mais rápido. O Simba é um tamanho mais ou menos, então ele vai ter mais dificuldade. E o coitado do Pumba, que é mais gordinho, mais alto, mais pesado, ele vai caminhar, ele vai correr de forma mais lenta. Se a gente for pensar na floresta, né? Então aqui é a entrada da floresta e as hienas estão aqui. E aqui então nós temos o final da floresta. Se a gente for pensar em corrida nessa floresta densa, o Pumba vai ficar para trás, o P, o Simba vai ficar no meio, que é o peso intermediário, e o Timão vai estar lá na frente. Isso é o que ocorre com a técnica de eletroforese. Fragmentos grandes de DNA tendem a correr menos na placa. Os médios, um pouquinho mais, e os fragmentos pequenos tendem a caminhar mais. Vamos lá. Olha aqui, então nós temos o aparelho, como eu falei, aqui em cima da minha pessoa. Né? Esse aparelho, então, nós vamos. Ele tem uns potinhos aqui. Esses potinhos é onde nós vamos inserir o DNA. O DNA lá que foi amplificado no PCR. Essa técnica, a gente põe um gel, é tipo uma gelatina incolor que a gente coloca para o DNA deslizar, vai ser ligado na tomada, sendo que o DNA ele vai caminhar para o sentido positivo, para a carga positiva e vai sair da carga negativa, ok? Então, o que, que acontece? A eletroforese vai puxar o DNA para a carga positiva. De forma que, se eu tenho fragmento pequeno, ele vai correr mais, vai chegar perto do positivo. Se eu tenho fragmento intermediário, que é o Simba, ele vai ficar no meio da placa. Se eu tenho fragmentos de DNA maiores, mais pesados, ele vai ficar
perto da carga negativa. Então, a velocidade de migração de um fragmento do DNA, de migração é o quê? De andar no gel, pela malha do gel no decorrer de uma eletroforese, é determinada pelo seu tamanho. Quanto menor, mais ele vai correr. Quanto maior, menos. Aqui uma outra figura para vocês estudarem. Então, observem os potinhos que eu falei para vocês, né? Onde vão ter os fragmentos do DNA, que é a saída. O polo negativo e o DNA tem que caminhar até o polo positivo, que a gente chama de corrida eletroforética. Então, essa é a chegada. E nós temos essa placa, que é uma placa de gel, como se fosse uma gelatina. Fragmentos de DNA grandes ficam perto dos buraquinhos que tem o DNA, porque não consegue andar. Os médios no meio e os pequenininhos vão correr mais. E aí, então, cada estruturinha roxinha dessa a gente chama de banda, que é uma quantidade de DNA. Então, aqui, para vocês olharem como fica realmente, que bonitinho, o que eles fazem? Uma coisa é separar o DNA, outra coisa é você conseguir enxergar. Então, eles colocam uns biomarcadores luminescentes, né? Então, são sinalizadores para que você consiga enxergar depois as bandagens, ok? Então, olha que são o que realmente acontece no dia a dia. Aqui, essa figurinha da esquerda, né, ó, 500 pares de base, 400, isso aqui é o tamanho, pares de bases, tipo a TCG, né, do DNA. Então, a escada do DNA, as bandagens de acordo com o tamanho, ok? Beleza. E agora vamos para o teste de paternidade. Então, nós temos a criança, fez o PCR e a eletroforese. Olha as bandas aqui do DNA dela. Nós temos a mãe e nós temos dois supostos pais. A criança, metade desse DNA veio da mãe, metade veio do pai. Então, vocês vão identificar as bandas que vieram da mãe. Então, quais são as bandas que vieram da mãe? Essa daqui veio da mãe. Essa aqui veio da mãe. Essa daqui veio da mãe. As outras não bateram. Obviamente que se a banda não bateu da mãe, a outra que não bateu veio do pai. Então, vocês precisam identificar quem é o pai. Então, observe, vamos colocar de outra cor. Essa banda aqui, ó, que eu tô fazendo de azul, tem desse pai, mas não tem aqui. Essa bandagem aqui de DNA tem aqui, mas não tem aqui. Essa daqui tem aqui, mas não tem aqui. E essa aqui tem aqui, mas aqui. Conclusão, quem é o pai? É o indivíduo, número 1. Eu trago agora uma questãozinha de vestibular. Será que vocês conseguiriam identificar quem é o pai desta criança? Então, para o vídeo e responde. Uma pergunta. Num teste de paternidade, o que é o paternidade? Para saber o pai. Poderia ser usado apenas o DNA da mitocôndria? Então, olha lá, as nossas células, nós temos o DNA do núcleo, onde ficam os cromossomos, ok? Mas nós temos uma pequena parte do DNA na mitocôndria. Mitocôndria é a nossa única organela que tem DNA. Eu poderia usar para um teste de paternidade a mitocôndria? Até uns anos atrás, vocês iam falar o quê? Não, não pode. Por quê? Porque as organelas vêm da mãe. O pai contribui, via de regra, apenas com os cromossomos do núcleo e não com as organelas. Então, toda a mitocôndria que nós temos veio da nossa mãe. Isso era o que se propunha até uns anos atrás. Mas, em 2018, uma criança teve uma doença mitocondrial na mitocôndria, no gene da mitocôndria, DNA da mitocôndria. E os cientistas foram analisar a mitocôndria da mãe. E eles perceberam que a mãe não tinha o gene da doença, mas quem tinha era a mitocôndria do pai.
Então, tomem muito cuidado, que apesar de não ser frequente, né, a mitocôndria pode ser herdada do pai, sim, mas o mais comum é a mãe. Para finalizar essa parte de DNA fingerprint, eu trago um caso que eu achei super interessante, que eu apresentei inclusive num seminário quando eu fazia faculdade, não que faça muito tempo. Mas esse caso foi o primeiro caso nos Estados Unidos em que uma sentença de morte foi aplicada, tendo como prova o DNA fingerprint de impressão digital. Então, o que aconteceu? Existia um casal chamado de Perry e Brock, e eles estavam namorando no carro e foram assaltados por esses dois caras, o Johnny e o Rich. Eles acabaram matando o casal e estuprando a Perry, ok? Então, quem que é o estuprador da Perry, ok? O que eles fizeram? Eles retiraram a amostra de sêmen da Perry, da vagina dela, e retiraram amostras de DNA dos dois caras. Aqui está o original que eu consegui. O que vocês estão vendo? Veja só, o sêmen dentro da Perry só seria de um dos caras. Então, isso aqui é o DNA do sêmen encontrado dentro da menina. Olha só, todas as bandas de DNA coincidiram com o Jones. E aí, então, ele recebeu sentença de morte, né, pelo estupro e morte da Perry. Então, observe que o do Rich, ó, não tem uma bandagem, é uma bandagem diferente, né? Não coincide. Olha essas duas aqui, bem característico que não coincide. Então, o sêmen não teria vindo do Rich. Espero que vocês tenham gostado. E vamos então para a quarta videoaula de biotecnologia. É muito interessante, não é? Sobre vacinas gênicas, terapia gênica. Até lá!